Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. Prosseguindo aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, grife, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte. Para esse verso 8, na sua conclusão final, existem várias interpretações a respeito do assunto, a segunda morte, mas eu só vou passar nessa noite 3 interpretações para vocês. A primeira, eu não acredito que seja a que está mais próxima da realidade. Acredito que a segunda interpretação e a terceira sim, ao meu ver, se aproxima mais da realidade, da conclusão da narrativa do verso 8. A primeira interpretação aqui é a seguinte: segundo a teologia protestante, essa segunda morte significa a morte espiritual, a morte do seu anjo, do seu espírito, por cometer mentiras, por ser um covarde, por ser um incrédulo, por ser um assassino, um idólatra, por cometer as coisas que João citou aqui. Essa pessoa vai receber morte no espírito, espiritualmente vai morrer, segundo a teologia protestante. É bom ficar bem claro isso. No caso, segundo a teologia protestante, o espírito é lançado no inferno para morrer e para ser queimado. Quem já ouviu falar sobre isso? Muito, né? Mas só que o inferno, como lugar, não existe mais. Inferno, para você tomar um conhecimento do que seja, inferno era um lugar que existia nos arredores de Jerusalém. Era um grande crematório que queimava os corpos dos transgressores da lei de Moisés naquela época. Mas com o fim da lei de Moisés, o inferno, lugar, deixou de ser, como também o diabo e seus demônios. Só o que existe é o inferno de vida, para quem não tem comunhão com Deus. Se você mata alguém, tira a vida de alguém, que é algo muito sério, você tem paz, você tem vida matando o teu próximo? Não. Então esse é o único inferno que acontece com as pessoas que praticam o que João falou. Nessa primeira interpretação, temos que levar em consideração o que diz Paulo, o apóstolo da graça, lá na primeira carta dele aos Coríntios. Anote para ler em casa, capítulo 6, do verso 9 ao 10, porque lá o apóstolo Paulo, ele repete o que João está falando aqui no verso 8: ladrões, idólatras, assassinos, etc, etc, incrédulos, né? Ele repete. E quando ele repete o que João diz aqui, ele nos revela algo muito importante. Que revelação é essa? Que não reinarão em vida os que tais coisas praticam. Paulo não diz que a pessoa vai receber morte no espírito. Paulo não fala que a pessoa vai ser lançada no inferno, no fogo que arde com enxofre, como falou aqui o apóstolo João.
Então se percebe que o vocabulário do apóstolo João aqui está bem contaminado pela lei de Moisés. Então é importante levar em consideração o que fala o apóstolo da graça. Depois você deve ler em casa, tá? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, do verso 9 ao 10. Já a segunda interpretação é a seguinte: para que haja uma segunda morte, é necessário que haja uma primeira. A primeira morte, pastor, acontece como? Se eu estou vivo fisicamente. Vou lhe explicar. É quando a pessoa vive uma vida separada de Deus. É aquele estado de inconsciência das coisas espirituais. É justamente estar morto para Deus e vivo para os desejos enganosos da carne. E na Bíblia nós temos um exemplo. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado e de cada lado tinha um malfeitor, um assassino, um criminoso. Sim ou não? Jesus foi crucificado com 2 malfeitores, com 2 assassinos que chegaram a tirar a vida de muitas pessoas, que roubaram, que foram criminosos, que erraram a vida inteira e que foram crucificados junto com Jesus. E por conta dessa vida de erros, receberam como punição a segunda morte, a morte física. Porque a primeira, o malfeitor já estava vivendo, ele estava morto para a comunhão com o Criador de todas as coisas. Jesus teve a oportunidade de falar com um deles, e Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. E ele era um assassino, mas só que dentro ele era o quê? Ovelha. Ele não reinou em vida, mas o espírito dele foi para o Senhor, paraíso, conforme diz o livro de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao verso 43. Lucas 23, do verso 39 ao 43. Veja que o vocabulário de João é bem diferente das palavras do Senhor Jesus, que era a expressão exata do amor de quem? De Deus. Moisés também, no passado, assim como João, usava muito o nome de Deus para colocar medo nas pessoas e dizer que Deus estava irado e que Deus ia matar muita gente. Não, era ele que estava com ira no coração, e ele usava o nome de Deus, porque Deus é espírito. Deus, ele não pode ter obras da carne. Veja que quando se é filho, o passado não importa para Deus, e Jesus expressou isso. Veja, Jesus olhou para o interior daquele homem e não para o exterior. Agora, pastor, me responda uma coisa: por que o outro ladrão não teve o mesmo privilégio? Porque ali estava a representação das 2 sementes. De um lado estava o joio e do outro lado o trigo. Existem muitas pessoas nessa vida que podem viver a vida inteira como o ladrão da cruz, em branco, sem comunhão com Deus, sem viver a espiritualidade que você está vivendo hoje, como presente de Deus para a sua vida. Uma vida em branco, porque a vida do ladrão da cruz, daquele assassino, foi uma vida em branco, espiritualmente falando, mas dentro ele era ovelha de Jesus. E no final da história, quem é ovelha não deixa de ser ovelha. Lembra da parábola de Jesus? Eu tenho 99, mas eu percebo que uma está perdida. Eu vou deixar as 99 aqui no cantinho, porque já estão cuidadas, bem alimentadas, e vou atrás daquela que está perdida, porque quem é ovelha, sempre é ovelha. Por mais perdida que esteja nessa vida, por mais envolvida com erros que esteja, drogas, vícios, seja lá o que for, adultério, prostituição, mas se é ovelha, vai estar com o Senhor.
a salvação está garantida. Só não vai ser feliz nessa vida, porque tudo que se planta nessa vida se colhe, seja o que for. Vai sofrer para chuchu. E a punição do malfeitor foi a morte. Poderia estar vivo, não é verdade? Naquela época. A terceira corrente de pensamento, que ao meu ver também eu acredito que seja verdade, como também a segunda corrente de pensamento que tivemos agora, eu acredito que a terceira também está mais próxima da realidade da narrativa do verso 8, do capítulo 21 do livro do Apocalipse, é a seguinte: quando você conhece o Evangelho da graça e se alimenta da verdade, o que acontece? Pense e não me responda. Meu amado, você morre para o mundo da carne. Isso se chama a primeira morte. Essa é a terceira corrente de pensamento. Mas se você depois decai dessa fé e resolve voltar para aquela vida de erros que você tinha antes, retrocede, volta a viver como incrédulo. Nesse momento você morreu o quê? De novo. Diga, segunda morte. Não é verdade? Porque se eu estou na fé e decaio dela, volto a viver uma vida na carne, ou de repente volto para a religião, a praticar tudo que a religião um dia me ensinou no passado, e volto a viver lá dentro, você morreu de novo. Você está morrendo novamente. Resumindo, a segunda morte aqui, que fala o apóstolo João, na conclusão do verso 8, significa que a vida humana, ela pode se perder mais de uma vez. Então esse verso 8 é questão de interpretação. Ao meu ver, a segunda e a terceira interpretação se aproxima mais da realidade. Você que está aí sentado, tire as suas conclusões. Graças a Deus. Então vamos estar de pé e agradecer ao Senhor Jesus pelo entendimento que Ele nos deu. A decisão de viver um conhecimento espiritual requer da pessoa muita determinação e perseverança. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Você vai precisar quebrar tradições e conceitos religiosos que, na verdade, nunca acrescentaram em sua vida. Saiba que a verdade pode parecer estranha aos nossos ouvidos, porém o Senhor Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não adie mais o viver debaixo da graça e do amor de Jesus. Antes, deixe fluir seus ensinamentos maravilhosos, os quais transformarão a sua vida a cada dia. Saiba que Cristo é o único fundamento de nossas vidas. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz.